Irmãos, nós temos a nossa lição aqui, o imposto de César. Mateus 22, do 15 ao 22. O texto bíblico diz, aqui a partir do versículo 15, que os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos juntos com os herodianos. Os herodianos eram do partido de Herodes, defendiam Herodes. Ou seja, eles defendiam impostos para César, impostos para o governo. Porque eles, de certa forma, ajudavam esse governo. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. É muito interessante essa aparência, essa palavra aqui, porque aqui mostra que nos bastidores já haviam identificado isso em Jesus, que Jesus não se deixava levar por ninguém. Então alguns pensaram, olha, se a gente exercer certa influência sobre ele, ou mostrar que do nosso lado ele vai ter mais... Alguém disse, não adianta, ele não vai para esse lado, ele não se deixa influenciar pela aparência das pessoas, ele parece ser muito íntegro, ele parece realmente que ele tem uma direção própria, porque ele não é levado pela aparência dos homens e também não é levado por benefícios dos homens também, em termos políticos, tá? Ele não se deixava influenciar por ninguém. E aí fizeram uma pergunta para Jesus: diga-nos qual é a tua opinião, é certo pagar tributo a César ou não? Uma pergunta simples, sim ou não? No entanto, é uma pergunta ardilosa, é uma armadilha essa, porque se Jesus dissesse que sim, era lícito pagar tributo a César, ele ficaria muito mal com os judeus, com todo o povo que estava em volta dele, porque não aguentava mais pagar imposto e era um povo que estava sendo penalizado em muito. Por outro lado, se ele dissesse não é justo, quem estava aqui fazendo a pergunta eram os herodianos. Então, eles iam levar essa palavra para Herodes e Jesus poderia ser facilmente condenado ou preso por causa dessa resposta dele. Então, Jesus ficou numa situação aparentemente sem saída. E disseram para ele, sim ou não? Diga-nos. E Jesus, com uma sabedoria celestial, ele diz: por que vocês estão me tentando, hipócritas? Ele diz isso no versículo 18. Por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles lhe mostraram um denário, que era uma moeda de prata. E ele lhes perguntou, de quem é esta imagem? Uma imagem que era cunhada na moeda. De quem é essa imagem? E essa inscrição, o nome inscrito na moeda? De César, responderam eles. E ele lhes disse, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bom, aqui nós temos algo muito interessante, muito importante. Se é de César esse dinheiro, o dinheiro foi cunhado por César, pertence a César, então dê a César o que é de César. Jesus deixa muito claro aqui a questão do imposto. O imposto precisa ser dado ao líder, ao governo, então dê. Não seja omisso, não deixe de dar o imposto, tá? Não seja sonegador de imposto. Nesse sentido, nós vemos aqui que Jesus poderia ter deixado algo para a gente aqui que a gente hoje poderia ter dito, olha, Jesus disse lá atrás que a gente, se quisesse, poderia pagar, se não quisesse, não poderia, não precisava pagar. Ou quem sabe Jesus tivesse respondido, olha, não é certo pagar, porque vocês estão sendo explorados. Aí hoje a gente não estaria pagando imposto quando a gente se convertesse, porque diria, Jesus lá atrás disse que não era certo pagar. Mas Jesus disse, não, dê a César o que é de César. E isso, passados os tempos, dê ao governo o que é do governo, dê aquilo que se exige.
e dê a Deus aquilo que é de Deus. Então, aqui comparando a um tributo, a um imposto, dê a Deus aquilo que pertence a Deus. Todo louvor, toda honra e toda glória devem ser dados a Deus. Se nós prometemos algo ao Senhor, devemos cumprir. Todo tributo deve ser dado ao Senhor. A Bíblia diz assim: tributai, ó família dos povos, a glória devida ao seu nome. A glória devida ao nome do Senhor. Ou seja, quando a gente for louvar, quando a gente for adorar, nós devemos fazer o melhor. O melhor porque Deus é digno do melhor. Então dê a César o que é de César e a Deus aquilo que ele merece, aquilo que lhe é digno. Amém? Com essa resposta extremamente sábia, o que diz aqui, ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando retiraram-se. Era uma armadilha, mas no entanto, Jesus fez com que esses homens que foram apanhar Jesus numa armadilha saíssem admirados com a sua sabedoria. Já não tinha mais a mesma posição ali talvez de uma posição de querer acabar com Jesus, de querer pegar numa armadilha, mas saíram admirados com ele. Agora, nós vemos aqui que a sabedoria que vem do alto é poderosa para transformar situações. Irmãos, nós devemos pedir essa sabedoria que Jesus tinha também. Amém? Deus os abençoe.